Olá a todos, eu sou Isabela Drummond, oncologista clínica, e hoje eu estou aqui com a doutora Andrea, que é nutróloga no Instituto Israelita Albert Einstein e tem doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Andrea, é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje, muito obrigada pelo convite e nós hoje vamos esclarecer algumas dúvidas que são bastante comuns nos pacientes no consultório. Obrigada. Não, eu que agradeço, tá? Pra gente estar aqui conversando, para esclarecer as dúvidas dos pacientes, eu acho que isso é super importante e o aspecto nutricional é algo que chama muito o paciente oncológico. Exatamente. Uma das dúvidas que eu já recebi tanto no consultório quanto nas redes sociais é seguro utilizar creatina durante o tratamento oncológico? Eu confesso que eu fui fazer uma pesquisa para procurar alguns estudos que embasassem a minha orientação para esses pacientes e eu vi que os dados são bastante conflitantes. Alguns estudos mostram que a creatina é sim segura e eficaz, que inclusive ela tem uma ação de supressão tumoral, enquanto outros estudos em modelos animais, em ratos no laboratório, mostram que a creatina ela pode levar a uma progressão do tumor. Então a minha dúvida é, qual que é a sua avaliação desses estudos e como que você orienta esse paciente? Então, a maioria dos estudos, né, sempre mostrou que a creatina ela é importante para aumento de massa muscular. A gente sempre usou muito creatina para atleta, para quem faz atividade física, para ganhar massa muscular. É lógico que tem contraindicações, que você tem que fazer avaliação, e a partir daí a gente começou a usar nos pacientes oncológicos. Por quê? Porque a massa muscular, ela muda o prognóstico do paciente, né? Quanto mais massa muscular você tem melhor resposta ao tratamento, menos morte, né? Menos complicações. Então, tudo isso ajuda. É lógico que existem, a maioria dos trabalhos mostram que a creatina é benéfica. Até o ano passado saiu um trabalho, né, da Yannis fazendo um levantamento e mostrou que pessoas que usavam creatina tinham menos risco de câncer. Porém, saiu um estudo em modelo animal falando que a creatina pode sim aumentar o tamanho tumoral, mas a gente não tem essa comprovação em humanos. Né? Então a gente ainda tem, eu acho que tem que usar sim com parcimônia para quem tem indicação e ficar sempre junto com o oncologista para ver o que está acontecendo. Né? Essa ação antitumoral da creatina, ela se deve ao aumento da massa muscular. Eu vou usar creatina, eu tenho mais massa muscular, então eu vou ter sim um sistema imunológico mais combatente ao câncer, eu vou ter menos complicações do câncer. Mas se isso em humanos aumenta o tamanho tumoral, a gente não tem essa resposta. Tanto que não tem uma contraindicação formal ao uso da creatina, né? Então ela pode ajudar, lembrando que, né, se houver qualquer risco, principalmente se a pessoa tiver problemas renais, não se indica o uso da creatina. E também doses usuais, né, que a gente usa de 3 a 5 gramas, mais que isso não. Então, usar com cuidado, né, individualizar, e também você pode usar outras formas para aumentar a massa muscular, sendo que é importante fazer atividade física, não adianta só tomar o suplemento. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, tanto o paciente que está em tratamento oncológico quanto aquele que já finalizou o seu tratamento, que são os sobreviventes do câncer, é seguro fazer uso da creatina até o momento com os dados que a gente tem neste momento. Sim, até esse momento sim. O paciente que sobreviveu ao câncer, a gente sabe que a massa muscular e a prática de atividade física também são importantes para você ter menos recidiva e menos risco de um segundo câncer. Então, nesse paciente que eu já estou com o câncer todo controlado, a gente fica muito mais tranquilo em relação a esses estudos em modelo animal. Durante o tratamento do câncer, a gente também tem a segurança do oncologista estar sempre avaliando esse tumor. Então, se você vê que está realmente acontecendo alguma coisa diferente, você pode pensar nisso. Mas a gente ainda não tem uma comprovação falando, não, realmente a creatina aumenta o tumor, né? A gente tem muito mais trabalhos falando do contrário, né, de uma resposta antitumoral. E existe um tempo limítrofe para fazer uso da creatina ou não? Então, a gente sempre acompanha a creatinina, né, que é um exame de sangue para ver a parte renal, para ver se você está tendo Porque quando eu começo a usar creatina, eu sempre vou ter um aumento da creatinina. O que não pode acontecer é ser um aumento
que prejudicial, né? Que comece a levar à insuficiência renal. Então a gente vai fazer esse acompanhamento. Às vezes não é a creatina, às vezes um outro quimioterápico, alguma outra coisa pode afetar a parte renal, mas aí eu tenho que parar a creatina. Tirando esse caso de alteração renal, eu não tenho um tempo definido para usar, eu posso usar indefinidamente. Lembrando que a atuação dela é diária, por isso que a gente precisa tomar todo dia, né? E é isso que a gente fala, né? A pessoa parou de tomar uma semana, você já vê a diferença na massa muscular. E algumas pessoas também não são sensíveis à creatina. Você prescreve a creatina e você não vê nem aumento de massa muscular, nem melhora da performance. Tem pessoas que você vê só aumento da massa muscular, pessoas que você só vê aumento de performance e gente que você vê os dois. E tem pessoas que você não vê nada. Então, tudo isso você tem que acompanhar. Perfeito, nossa. Eu também aprendi muito, né, com essa dúvida dos pacientes e nada melhor do que alguém que é referência em nutrologia no Brasil para poder nos esclarecer essa dúvida que é muito comum. Obrigada, viu, Andréia? Uma outra pergunta que eu também recebo muito é em relação ao uso da cúrcuma na prevenção do câncer. A minha maior dificuldade são aqueles pacientes que perguntam: doutor, eu posso comprar aquele comprimido, aquela cápsula que vende na farmácia? E eu não sei, por exemplo, a quantidade que tem ali de cúrcuma, se é seguro, se não é, o quanto que eu vou estar ajudando aquele paciente com esse comprimido. Porque quando é o açafrão que está na natureza, que dá para poder utilizar como tempero dos alimentos, eu me sinto muito mais confortável de falar: não, você pode usar, porque tem estudos que mostram, né, a ação anti-inflamatória, uma ação aí nas vias de sinalização na célula, modulando aí a apoptose, levando a apoptose de célula tumoral, enfim. Qual que é a sua recomendação para esses pacientes que querem prevenir câncer em relação ao uso da cúrcuma? Então, a cúrcuma ela é um potente antioxidante, ela tem essa ação anti-inflamatória também. A maioria dos estudos que foram feitos com a cúrcuma não é tanto em relação à prevenção. Como um antioxidante anti-inflamatório, a gente pode pensar que, se a pessoa tem menos inflamação, ela vai ter um risco menor de câncer, mas a gente sabe que o câncer é muito complexo, tem várias causas. A gente tem muitos estudos, por exemplo, em cânceres do trato gastrointestinal que mostraram que esses pacientes têm uma evolução melhor. Então, quanto se usa? Geralmente 500 miligramas de cúrcuma, Como é muito difícil conseguir isso diariamente na alimentação, tirando os indianos que usam a cúrcuma para tudo, você geralmente prescreve cápsula, porque aí a pessoa consegue, principalmente no Brasil, que a gente não tem o costume de usar. Então, eu consigo ter isso. Então, para cânceres do trato gastrointestinal, a gente tem muito mais evidência científica durante o tratamento. Algumas pessoas estão usando também para problemas articulares, então começou a ser usado na ortopedia. Na ortopedia já se usa também de 250 a 500 miligramas. Algumas pessoas já me perguntaram: mas eu posso usar isso para neuropatia, por exemplo, que é algo comum que vem com a quimioterapia? A gente não tem definido que isso vai ajudar, mas tem algumas pessoas que falam: eu acho que pode ser usado, mas não tem um consenso. Para outros tumores que não do trato gastrointestinal, não existe um consenso, mas, por exemplo, a gente usa, às vezes, a cúrcuma em obesidade, em síndrome metabólica. Então, câncer de mama, quando você faz o bloqueio hormonal, muito comum a mulher engordar, por conta da menopausa provocada, Então, é algo que você pode usar também. Agora, em termos de prevenção, acho que mais do controle de doenças crônicas, de ajudar em doenças crônicas. Se você tem essa doença crônica controlada, como a síndrome metabólica, você vai ter um risco menor de câncer. Mas é seguro o uso. Não, perfeito. Então, para os pacientes que tinham dúvida se podiam utilizar ou não a cúrcuma, mesmo em forma de cápsula, como a doutora Andréia explicou muito bem, é seguro utilizar aí essa dose de 500 miligramas. Uma outra dúvida, Andréia, é em relação ao nível ideal de vitamina D para a prevenção do câncer. Nós tivemos um estudo recentemente apresentado no maior congresso de oncologia, que é o Congresso Americano, que mostrou que aquelas pacientes que tinham nível de vitamina D abaixo de 20, que estavam na menopausa, que elas tiveram um risco de 45% em relação ao câncer de mama. E aquelas que estavam na pré-menopausa também teve um risco aumentado, porém de magnitude menor.
Qual que é a sua recomendação em relação ao nível ideal de vitamina D sérico, né? Ou seja, aquela vitamina D que a gente dosa no sangue para a gente prevenir câncer? Então, isso é bem interessante, né? O Congresso Americano de Oncologia, nos últimos 10 anos, tem publicado, né, estudos sobre vitamina D. Então, a vitamina D já tiveram estudos falando de prevenção de câncer de uma forma geral. Depois teve um estudo muito grande falando que ela não prevenia câncer, e agora a gente tem esse novo estudo falando que em mulheres pós-menopausadas diminui o risco de câncer de mama. O que é ideal? É que eu tenha um nível de vitamina D normal, né? Então, qual que é esse nível? Níveis acima de 30. Né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas usando superdosagens de vitamina D, isso também não é bom. Eu preciso corrigir esse nível, se está, né, o 20, abaixo de 20 é deficiente, e entre 20 e 30 é insuficiência de vitamina D. Então, eu preciso corrigir esse nível, não preciso ficar muito acima. Porém, né, os estudos têm mostrado que durante o tratamento do câncer, se eu tiver níveis séricos acima de 40, a vitamina D ela melhora a resposta do sistema imunológico contra o câncer. Isso a gente tem um consenso. Então, aí eu não estou nem na deficiência, nem na insuficiência, eu estou com um nível acima. Então, por exemplo, os meus pacientes com câncer, eu sempre falo que o meu objetivo é atingir níveis séricos acima de 40. Então, eu vou dosar a vitamina D, vejo como está e a partir daí a gente traça esse objetivo, porque a resposta ao tratamento é melhor. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho, níveis séricos acima de 90 são tóxicos. Então, não adianta eu dar uma quantidade muito grande, é muito comum a gente ver agora pessoas chegando com 130, porque estão tomando doses muito altas. Tipo assim, é bom, então vou usar um monte. Não, né? Se você usar muito, se atingir nível tóxico de vitamina D, você pode ter insuficiência renal. E como ela fica armazenada no tecido gorduroso, não é eu parei de tomar, melhora. Às vezes eu tenho que ir para diálise, demora um tempo para melhorar. Então assim, em termos de prevenção, ter o nível sérico acima de 30, em termos durante o tratamento, ter níveis séricos acima de 40, mas abaixo de 90. Então, a lembrar que a vitamina D não tem só uma ação antitumoral, né? Ela também tem uma ação de segurar o cálcio no osso, então ela protege contra a osteoporose, que é algo que pode acontecer também no câncer de mama e em outros cânceres, então ela tem isso. Alguns estudos falam de depressão por deficiência de vitamina D, e no idoso uma outra coisa que a gente vê muito, né, é aumentar o número de quedas, você tem um certo desequilíbrio quando sua vitamina D está baixa. Então, assim, eu acho que a gente tem várias questões aí para manter a vitamina D em bons níveis. E não adianta dosar só uma vez. Dosou uma vez, viu? Tratou, tem que dosar de novo para ver se melhorou, né? Perfeito, André. Então, fica claro que para fazer uso de qualquer suplemento, vitamina, é necessário um acompanhamento com um profissional, com a nutróloga, o nutricionista, e precisa dosar essa vitamina no sangue para saber se realmente é necessário fazer essa suplementação. Porque, como a doutora André explicou, quando a gente tem doses muito elevadas, a gente pode sofrer uma intoxicação, inclusive, né, sendo necessário fazer até hemodiálise para a gente diminuir o nível sérico daquela vitamina. Obrigada, perfeito. E uma outra dúvida também bastante comum, André, é em relação à suplementação com vitaminas antioxidantes durante o tratamento oncológico. É muito comum os pacientes já chegarem no consultório fazendo uso desses polivitamínicos, às vezes de A a Z. E nós temos um estudo recente que mostrou que durante o tratamento oncológico de pacientes com câncer de mama, o uso concomitante de alguns antioxidantes, vitamina B12 e ferro, e isso mostrou um resultado menor em relação ao desfecho do tratamento do câncer de mama dessas pacientes. Como que você avalia esse uso dessas vitaminas antioxidantes durante o tratamento oncológico? Então, é muito comum as pessoas virem com a receita, né? Elas descobrem que estão com câncer e alguém prescreve um monte de polivitamínico, às vezes até fórmulas, falando que isso vai diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia ou da radioterapia, da imunoterapia. E realmente diminui, porque diminui o efeito do tratamento. Né? Então, essa diminuição do efeito colateral não é que ela é benéfica. Pelo contrário, você tem menos efeito colateral porque o teu tratamento está sendo
diminuído, está sendo menos efetivo por conta do antioxidante. Então, a gente não tem indicação de usar antioxidante durante o tratamento, né, principalmente químio, rádio e imunoterapia. Então, isso a gente deve evitar, até porque você só precisa usar polivitamínico se você tiver deficiências nutricionais, isso para qualquer pessoa, né? Então, eu vou ter que avaliar, eu preciso disso? Se eu tenho uma alimentação equilibrada, saudável, consumo de verdura, frutas e legumes, eu não tenho necessidade de tomar esses polivitamínicos, tá? Então, é para um grupo muito restrito de pacientes que eu vou prescrever. Então, durante o tratamento do câncer ou fora do tratamento do câncer, eu só vou usar se for necessário. E é muito importante, né, para quem usa isso diariamente, informar o oncologista ou qualquer médico envolvido aí no time que está tratando, que está usando, porque às vezes a pessoa acha que não é importante e aí você pode prejudicar seu tratamento. Exatamente. Então, a minha dica para vocês é que não façam autossuplementação de vitaminas, de antioxidantes, sem uma orientação de um profissional especializado. Andréa, muito obrigada por essa entrevista. Eu acho que nós conseguimos esclarecer muitas das dúvidas dos pacientes. E a Andréa, ela é autora do livro Dieta do Equilíbrio. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu livro, para quem ainda não leu. Então, esse livro ele surgiu porque nós não tínhamos livros de câncer e dieta embasados cientificamente, né? Nós temos muitos livros que são pessoas que tiveram câncer, estudaram alguma coisa e resolveram fazer a dieta delas, né? Então, a gente sempre falava que faltava alguma coisa embasada cientificamente, né? O que realmente funciona, não algo pessoal que eu fiz e deu certo para mim. E aí, dentro de tudo isso, eu quis fazer um livro para as pessoas leigas, né? Não é voltado para profissionais de saúde, porque tem uma linguagem muito mais simples, muito mais prática, porém baseado em estudos científicos. Então, no livro a gente fala do que é legal para a prevenção do câncer, do que é legal durante o tratamento do câncer e o que é importante depois, quando eu estou curado. Então, faz um apanhado geral disso. Então, a gente tem vários capítulos, mas tudo que é falado tem artigos científicos envolvidos. A gente tem a versão física, que é essa, mas a gente tem a versão online. Na versão online, você tem a possibilidade de clicar, né, e aparecer o estudo em que foi baseado o que foi falado naquele capítulo. Que interessante. Então, aqui está o livro da doutora Andréa, para quem tiver interesse em adquirir, para poder tirar todas as suas dúvidas e baseado em evidência científica. Isso é o mais importante, porque tem muitas fake news aí na internet e a doutora Andréa é especialista em nutrologia e ela traz todas as suas orientações baseadas em evidência científica, que é o que a gente sempre busca, o que a gente sempre orienta os pacientes também. E eu queria agradecer, né, a oportunidade da gente ter esse bate-papo para esclarecer aí as dúvidas das pessoas. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço.